Prazer, meu nome é Clara, sou estudante de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu terminei um estágio há pouco tempo na modalidade de educação de jovens e adultos. O meu sinal em Libra é franjinho. E eu vou apresentar um trabalho sobre relação de desenvolvimento, diversidade e educação inclusiva, referente ao módulo 2 do curso de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Basicamente, os objetivos do trabalho que eu vou apresentar se resumem em compreender como que acontece o desenvolvimento humano, porém, para além de uma base biológica, genética, incluindo as questões sociais e culturais. Também gostaria de destacar o papel da linguagem como elemento fundamental para possibilitar o desenvolvimento humano. Enfatizar a linguagem para além da oralidade, incluindo a consideração de corporeidades e outras expressões diversas. Por quê? Se a gente for pensar na perspectiva inclusiva, não necessariamente o sujeito vai utilizar da oralidade da linguagem para poder se comunicar. Pode se comunicar também, pensando assim, numa criança, de acordo com expressões, de acordo com símbolos, de acordo com a sua própria corporeidade, a forma como se comporta, como se expressa. E por conta disso, a linguagem, ela se configura como elemento primordial para a interação e para o aprendizado da criança. Dentro de tudo que foi apresentado até aqui, gostaria de enfatizar que a base teórica apresentada, ela é a psicologia histórico-cultural proposta por Vygotsky. E por esse motivo, eu vou introduzir brevemente o contexto no qual a teoria da psicologia histórico-cultural surgiu. O Vygotsky, ele nasceu no contexto da Revolução Russa de 1917, no entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Diferentemente do teórico Jean Piaget, que é antecessor dele e que compreende o aprendizado das crianças de uma maneira mais individualizada. As crianças, de acordo com o seu contato com os brinquedos, contato com o seu meio físico, elas aprenderiam dessa forma. Para o Vygotsky, não. E ele constrói a sua teoria a partir da inspiração da dialética de Marx. A história dialética de Marx considera a história como fruto de processos materiais, responsável por causar mudanças na consciência e no comportamento humano. Não seria mais simplesmente a história natural que determinaria como a consciência e o comportamento humano se desenvolvem. Pois então, qual seria a importância da inclusão da teoria da psicologia histórico-cultural num contexto de inclusão e educação especial? Seria pelo fato de que ela auxilia na compreensão da linguagem em relação ao desenvolvimento e na relevância que o professor tem nesse processo dentro da zona proximal de perceber como que as crianças, não tão somente crianças, se expressam, se comunicam, não simplesmente pelo uso da oralidade, como já foi descrito aqui, mas também pelo uso de outras expressões, de símbolos, e sendo assim, da própria semiótica.
Esse processo de interação com o outro e suas particulares singularidades auxiliam no processo de internalização dos próprios conceitos, pois para Vygotsky a compreensão do mundo abstrato depende da mediação de um professor, de um adulto, que possa auxiliar, possa enxergar as dificuldades, possa enxergar as potencialidades e servir como mediador entre a criança e o mundo. Por esse motivo, agora eu vou aprofundar um pouco mais sobre os 4 conceitos fundamentais dentro da teoria de Vygotsky, que são a interação, a mediação, a internalização e a zona de desenvolvimento proximal. A interação ela é realizada por meio da linguagem, mesmo a simbólica, como eu já havia introduzido, e ela é fundamental no processo de mediação entre o indivíduo com o outro, tanto em relação aos próprios colegas e a forma como essa linguagem se constrói, em relação ao adulto e como que essa relação ela auxilia na próprio aprendizado, na própria internalização e construção de uma consciência mental superior. Nesse processo, quem negocia o sentido das coisas é a cultura. Como eu havia dito do exemplo dos brinquedos, pode ser que uma criança interprete um brinquedo de uma forma e outra criança interprete de outra. E é por meio dessa interação social e cultural que o processo de mediação semiótica ocorre por meio da reflexão e internalização da linguagem. Nesse contexto, o professor ele é primordial para a compreensão do espaço entre essas interações e as potencialidades e possibilidade de aprendizagem, assim como superação, que o professor se torna o mediador entre a criança e o mundo. E qual seria essa diferenciação entre os conceitos espontâneos, esses conceitos mais concretos de ação prática no ambiente escolar, e os conceitos científicos? Que os conceitos científicos eles são apresentados às crianças a partir de um ensino sistemático. No nosso caso, seria por meio da escola. Em outras sociedades, esse processo poderia se consolidar por meio de uma herança ancestral e de compartilhamento de aprendizados de conceitos, por meio de gerações. No caso da escola, por meio dos conceitos científicos, é que o professor consegue se tornar mediador, se nós pensarmos na teoria de Vygotsky, um mediador entre o aprendizado e a internalização desse aprendizado. Portanto, Vygotsky e a teoria da psicologia histórico-cultural são fundamentais para compreender a importância da mediação do professor na relação ensino-aprendizagem das crianças, assim como o ambiente escolar e a interação das crianças por meio da linguagem é essencial no processo de internalização individual dos conceitos científicos por meio de um processo externo, diferentemente de Jean Piaget, que considerava o processo interno, ou seja, um processo que aconteceria pela própria interação da criança com os objetos concretos, no caso do exemplo aqui apresentado dos brinquedos. No entanto, para Vygotsky, o que possibilitaria o desenvolvimento da criança seria conseguir, por meio da linguagem, se tornar um mediador entre os conceitos e a criança. Por esse motivo, considerar as expressões das corporeidades para além da oralidade, por meio da teoria da psicologia histórico-cultural, auxiliaria a ampliar
o espectro de contato com o outro, compreendendo sua singularidade como sujeito, entender como se desenvolver, o sujeito aprende. É isso.